Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira matéria na tela. Múcio diz que Forças Armadas estão prontas para combater garimpo na terra Yanomami. É isso mesmo. Nesta terça-feira 31, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse que o Exército, Marinha e Aeronáutica estão prontos para combater o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, com uso de força caso necessário. Inicialmente, Múcio visitará a capital Boa Vista e a comunidade de Surucucu, uma das mais afetadas pela presença do garimpo. Abre aspas. Eles têm helicópteros, aviões, armamentos pesados e nós vamos precisar enfrentar, disse Múcio em entrevista à Band News TV. Evidentemente que nós vamos prontos para enfrentá-los. Tomara que não seja de uma forma drástica, mas se for necessário sim, nós precisamos cortar aquele mal pela raiz, prosseguiu. O problema tem uma origem, e nós sabemos, a presença do garimpo ilegal é muito forte e será debelada. O decreto de ontem permite que as Forças Armadas tenham um efetivo mais abrangente na região. Fecha aspas, disse Múcio. Outra matéria na tela. Polícia bolivariana, socialista e ideológica, diz deputado sobre Guarda Nacional proposta por Dino. Recentemente, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que a proposta para a criação da Guarda Nacional está pronta. No entanto, ela não vem agradando políticos. Na semana passada, a governadora em exercício no Distrito Federal, Celina Leão, afirmou ser contra a criação. Quem também não gostou da ideia foi o deputado federal Ubiratã Sanderson. De acordo com o parlamentar, a guarda seria criada para servir como uma polícia ideológica. Assista o vídeo. Desastrosas, né? Vimos aí, através do Ministério da Justiça, por exemplo, com Flávio Dino, ações desastrosas. Eu cito aqui a mensagem que foi divulgada de que querem criar uma Guarda Nacional. Isso é uma guarda bolivariana, uma guarda ideológica. Polícia não se presta para ser ideológica, muito menos para servir ao governo. Polícia é órgão de Estado. Nós já temos no artigo 144 disposições dando atribuições para Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal e Polícia Federal. Nós já temos polícia que chega no Brasil, e as polícias todas de Estado. Criar uma Guarda Nacional a estilo da Venezuela seria um absurdo que nós nunca mais nos perdoaríamos. Por isso, inclusive já conversei com vários deputados federais, sobretudo os da bancada da Segurança Pública, que são unânimes em dizer que se esse projeto vier para cá, o destino dele vai ser o arquivo. Porque é um absurdo querer criar uma guarda bolivariana, comunista, socialista, ideológica, de forma descarada no Brasil. Não vamos aceitar jamais. E o próprio Lula, por isso que eu digo que não muito difícil apoiar qualquer tipo de proposição do Lula, porque não vem nada de bom dali, né? No primeiro dia de gestão já apresentaram um decreto alijando a atividade dos CACs. Um absurdo. Sem estudar, sem chamar, sem conversar com ninguém. Nas primeiras horas de governo já apresentaram um decreto administrativo. Claro que eu apresentei um PDL, projeto de decreto legislativo, para que esse decreto administrativo do Lula seja revogado. Vamos trabalhar para que esse decreto seja todo jogado no arquivo, porque é ali o lugar dele. E aí vimos discursos raivosos de Lula, discursos coléricos, raivosos do ministro da Justiça, que ao invés de apaziguarem a situação, vão lá e jogam gasolina na fogueira, fazendo com que hoje o Brasil esteja aí em praticamente polvorosa. Nós temos 1.000 pessoas presas, 1.000 manifestantes presos, lá na Papuda os homens e na Colmeia as mulheres, 1.000 pessoas presas sem informação de culpa. Não tem individualização das condutas dessas pessoas, não tem laudo pericial, não tem nada. Ah, mas quebraram. Bem, vamos identificar quem quebrou, quem vandalizou e vamos punir de forma severa os vândalos. Mas tu não pode, a pretexto de reprimir um crime, cometer vários outros crimes ainda piores contra cidadãos brasileiros.
Outra matéria na tela. Ministros do STF demonstram apreensão pela derrota de Pacheco no Senado. Nos bastidores de Brasília, é frequente os relatos de ministros do STF ligando pessoalmente para parlamentares. A disputa pela presidência do Senado, na quarta-feira, dia 1º, entre os senadores Rodrigo Pacheco e Rogério Marinho, tem preocupado os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mesmo com a vitória de Pacheco, o número de votos do seu oponente vem causando apreensão, pois demonstrará a força da bancada conservadora no Senado Federal. Nos bastidores, os ministros do STF não desejam que fique demonstrado um sólido contraponto ao governo Lula, além de temerem ofensivas contra a Suprema Corte Brasileira, com a possível abertura de comissão parlamentar de inquérito por abusos de autoridades de magistrados. O ministro Alexandre de Moraes, atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, é um dos magistrados mais visados, por ser o relator dos inquéritos das fake news, milícias digitais e das manifestações em Brasília de 8 de janeiro. Para abrir uma CPI, são necessários pelo menos 27 votos. E esse é o ponto de inflexão na votação pela presidência do Senado. Não elegerá o presidente, mas demonstrará força política dentro da casa na avaliação de integrantes do STF. Especula-se que alguns ministros têm mantido contato com parlamentares no intuito de convencê-los de que a manutenção de Pacheco na presidência do Senado é importante para a pacificação dos poderes da República. Caso Marinho obtenha mais de 30 votos, expressará a força da bancada de oposição nos encaminhamentos de outras pautas, que poderão dificultar a atual gestão do presidente Lula e criar desassossego para os ministros do STF. Por isso, o placar da votação é tão importante quanto o seu resultado. Mas, entretanto, mesmo vencendo, o atual presidente do Senado não conseguiria impedir um possível pedido de abertura de CPI contra os atos do Supremo Tribunal Federal, caso a bancada da oposição reúna ao menos 27 assinaturas, 1/3 do número de senadores da casa. Ou seja, mesmo que Pacheco conseguir ganhar, sossego os ministros do STF e nem Lula vão ter. Outra notícia. Erro do Google mostra Rogério Marinho como novo presidente do Senado. É isso mesmo. Um dia antes da votação da nova presidência do Senado, a ferramenta de busca do Google já apresenta o senador Rogério Marinho, candidato do PL, como novo eleito para a casa. O erro foi detectado por usuários nas redes sociais nesta terça-feira, que cobraram explicações da plataforma. Ao pesquisar pelo nome do senador, a plataforma exibe a chamada Rogério Marinho é eleito presidente do Senado, acompanhada por uma aba de notícias sobre o parlamentar. Procurada pela reportagem, o Google ainda não se pronunciou sobre o erro. A votação para o Senado é interna e ocorre entre os próprios senadores por meio de voto secreto. Para ser eleito, o candidato deve receber 41 votos em primeiro ou segundo turno. A hora de saber a verdade se aproxima. Oremos para que tudo dê certo e Marinho seja eleito. Outra matéria. Aras quer que STF compartilhe provas contra vândalos. É isso mesmo. A ideia é cruzar dados para avançar nas investigações sobre as manifestações de 8 de janeiro. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, solicitou nesta terça-feira 31 ao Supremo Tribunal Federal que sejam compartilhadas provas já reunidas no âmbito da arguição de descumprimento de preceito fundamental 519, que apura bloqueio nas rodovias federais após o segundo turno das últimas eleições. A ideia é fazer o cruzamento de dados da ADPF com as investigações em andamento sobre as manifestações radicais de 8 de janeiro no Distrito Federal. Bom, se você gostou desse vídeo e quer receber mais conteúdos como esse, então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Eu fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.